Regular um café pode ser uma tarefa meio confusa, principalmente quando você está no início da sua jornada no café. São diversas variáveis a alterar e às vezes essa ordem pode parecer meio confusa. Então, por isso, nesse vídeo eu vou falar qual que é a ordem das variáveis que eu uso para regular meu café, para tentar te ajudar de alguma forma. Então já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 42% a chance do seu café ficar bom de primeira. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. E a primeira variável que eu uso para regular meu café é justamente escolher o tipo de grão. Porque dependendo do tipo de grão, como caramelo, chocolate e o gourmet, torres mais escuras, e o frutas amarelas e o frutas vermelhas, torres mais claras, isso vai definir o que eu vou usar de temperatura ou qual a moagem que eu vou usar. Isso vai ditar a dinâmica das minhas próximas variáveis. Por exemplo, em torres mais escuras, mais envolvidas, como caramelo, chocolate da Nescafé ou gourmet, eu tendo a usar temperaturas mais baixas, moagens mais grossas, tempos de infusão menores. Já em torres mais claras, como frutas amarelas da Nescafé ou frutas vermelhas, eu tendo a usar uma moagem mais fina, uma temperatura mais alta, um tempo de infusão maior. Tá vendo? A escolha do grão vai interferir nas outras variáveis. E o legal da Nescafé é que ela te dá uma gama de sensorial muito boa. Você pode pegar um café como caramelo de chocolate que fica muito bom no expresso, ou frutas amarelas que caem muito bem num V60. Ela vai te atender independente do que você esteja a procurar. E o melhor, chega com torra nova e você ainda pode adquirir com 10% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista 10. Então adquira seus cafés na Net Cafés, porque são top. Antes de mexer em temperatura, em moagem, tempo de infusão, o que você tem que levar em conta é o método de preparo. Por exemplo, um V60 vai ter um tipo de extração totalmente diferente de uma prensa francesa. Então, isso aqui também é uma variável. O método de preparo é uma variável. Isso aqui dita qual moagem você vai usar e até qual ratio. Então, se atente, tenha em mente bem claro qual método de preparo você vai usar antes de pensar nas outras variáveis. Depois que eu escolhi o tipo de café e o tipo de método de preparo, eu olho direto para a moagem. Esse é basicamente o primeiro ajuste que eu faço, porque a moagem também interfere diretamente na temperatura que eu vou usar e também interfere diretamente no tempo de infusão. Então eu tento regular ali o meu café com a moagem para deixá-lo o mais próximo possível do resultado que eu quero atingir e depois eu penso em mexer em outras variáveis. E só um detalhe, esse vídeo não vai se aprofundar diretamente nas variáveis. Aqui no canal tem uma playlist que eu meio que desmembrei as variáveis e como elas interferem no café. Então é interessante você assistir essa playlist para ter um conhecimento prévio e para que o conhecimento desse vídeo, as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, façam mais sentido para você. Mas só para recapitular, quanto mais fina for a moagem, mais o café vai ser extraído. Isso podendo ser bom, positivo, extraindo mais doçura, extraindo mais corpo, ou se você passar do ponto muito fino demais, pode até extrair um amargor indesejado. E do lado contrário, quanto mais grossa for a moagem, mais ácido vai ser o seu café, podendo ser bom também, uma acidez agradável, para você ali preservar as notas mais florais, as notas mais delicadas do café, ou podendo ser uma acidez indesejada, como um gosto azedo ou um gosto de subtração mesmo, um gosto flat, o café com gosto de nada. E uma dica sensacional que eu tenho a te dar é o Future Short da Insider. Acidentes acontecem, uma xícara de café pode cair em você, você pode derrubar um copo de água, pode começar a chover, mas independente do que aconteça, seu Future Short vai ficar seco, porque ele é altamente resistente à água. Cara, esse short é impressionante, ele tem uma tecnologia hidrorrepelente que pode cair água que você fica seco, ele só expele água, é impressionante. E o que é legal também é que é muito confortável, porque o tecido dele é meio elástico, cara, é muito confortável de vestir. E o que é melhor ainda é que você pode adquirir com 12% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista. Então clique no link que tá na descrição, use esse cupom e adquira seu Future Short da Insider, porque vale muito a pena. E galera, depois de mexer na moagem, o que eu vejo ali como o próximo passo para ajustar o café seria mexer na temperatura. Em duas situações, ter o controle da temperatura me salvou para regular um café. E são duas situações opostas. Por exemplo, teve uma situação que eu peguei um café que ele estava com uma torra extremamente clara, estava quase crua o café. E assim, eu fui extrair no V60 e por mais que eu afinasse a moagem, por mais que eu deixasse uma extração no V60 ali de praticamente 5 minutos, ele ainda ficava com um gosto azedo, porque ele estava com uma torra bem subdesenvolvida. Mas o que eu fiz? Eu deixei a moagem mais fina possível e aumentei a temperatura para praticamente 100 graus, para 100 graus mesmo. Eu fervi a água e extraí o café. Aí sim, chegou doçura e corpo naquele café.
E uma outra situação foi justamente o oposto. Eu peguei um café torrado nos Estados Unidos, que era uma torra mais desenvolvida, mais escura. O café era muito bom, só que ele estava mais torrado do que eu gostaria. O que eu fiz? Eu coloquei uma moagem um pouquinho mais grossa, mas se eu colocasse uma moagem mais grossa ainda, o café tendia a ficar flat, a ficar subextraído. Então o que eu fiz? Eu coloquei a moagem mais grossa dentro do possível e depois diminui a temperatura para uns 89 graus e o café ficou muito bem extraído, salvou aquele café. Então, principalmente quando a moagem não se demonstra suficiente, quando a variável da moagem não me dá o range necessário para alterar meu café, eu mexo na temperatura, eu faço essa combinação de moagem com temperatura que o café fica show. A minha quinta opção de regulagem seria justamente o número de despejos ou tempo de infusão. Se você está com um método de percolação como o V60, tempo de infusão você não vai conseguir mexer tanto, né? Porque é um método de percolação. Obviamente, se você afinar a moagem, o tempo de percolação vai aumentar, enfim. Mas quando você divide a sua extração em, por exemplo, 5 despejos, você constantemente está colocando em contato com o café água nova, água com 100% do potencial de extração, ou seja, o seu café vai sair mais extraído com mais despejos. E você também aumenta o tempo de contato da água com o café, aumentando aí o potencial de extração. E caso você faça uma receita com muitos despejos e o café fica super extraído, ele extrai demais, ele amarga, por exemplo, você pode diminuir o número de despejos para consertar, para levar a extração para o outro extremo, para o extremo da acidez, para equilibrar a extração. Já em métodos de infusão, o tempo de infusão vai interferir diretamente ali no café. E eu mexo bastante no tempo de infusão justamente quando eu não tenho controle das variáveis anteriores, como, por exemplo, a temperatura da água. Vamos supor que eu fosse extrair uma prensa francesa no trabalho, e no meu trabalho só tem uma máquina super automática que a água quente que sai da máquina sai na temperatura de 70 graus. E a minha extração geralmente é feita em 94 graus, uma temperatura muito maior. O que eu posso fazer para compensar isso? Aumentar o tempo de infusão. Numa prensa francesa ali que a 94 graus eu ia deixar em 4 minutos, eu poderia aumentar o tempo de infusão para 6, 7 minutos, que ia dar mais ou menos no mesmo. Então eu uso muito o tempo de infusão como uma resposta a uma falta de controle de uma outra variável. Ou, por exemplo, o café que eu tenho aqui já é moído e está com uma moagem grossa demais ou está com uma moagem fina demais, eu mexo no tempo de infusão porque pode ajudar muito nesse sentido. A minha sexta opção de ajuste no café seria o ratio. A proporção, o ratio significa basicamente a proporção de água para café que você utiliza numa receita. E o ratio ele pode ser uma questão ali bem pessoal, porque você pode gostar de um café mais concentrado do que eu, por exemplo. Mas, obviamente, existem os ratios, as proporções meio que convencionais de um V60, por exemplo, que você vai usar mais ou menos 20 gramas de café para 300 gramas de água numa receita. Mas isso aí você pode ajustar conforme o seu gosto. Mas um conselho que eu tenho a te dar: tente mexer no ratio depois de ajustar as outras variáveis. Porque se você mexer no ratio enquanto usa as outras variáveis, enquanto altera as outras variáveis do café, pode te confundir mais do que ajudar. Então tente regular o seu café, por exemplo, com um ratio convencional. E depois de regulado, poxa, o café ficou forte demais, usa um ratio mais diluído. Ah não, o café ficou fraco demais, então concentre um pouquinho mais o café. Mas o ratio pode interferir bastante ali, né, principalmente nessa concentração. E uma coisa muito interessante sobre proporção de água e café, sobre ratio, é que recomenda-se que você use ratios mais diluídos em métodos de percolação como V60, Melita, Kalita, e ratios mais concentrados em métodos de infusão como a prensa francesa Clever. Eu vou me aprofundar mais no porquê disso num futuro vídeo, mas como uma dica inicial. Por exemplo, se você usa 20 gramas de café para 30 gramas de água numa receita de V60, se você for repetir a receita numa prensa francesa, se você for fazer o mesmo café numa prensa francesa, tente usar 20 gramas de café para 250 gramas de água ou 260. Tente fazer um pouquinho mais concentrado na prensa francesa. Muito das minhas prensas francesas que não ficavam legais eram porque eu usava o mesmo ratio de um V60 na prensa. Então, faça essa dica, siga esse conselho porque ele vai te ajudar. Mas fica tranquilo que eu vou explicar o porquê disso num futuro vídeo. E minha sétima opção de ajuste é justamente a água. A depender do tipo de água que você utiliza no café, uma água ácida demais, básica demais, uma água que não é filtrada
uma água que está com muito cloro, ela pode interferir diretamente na qualidade da extração. E tem vezes que você tenta mexer na moagem, na temperatura, no tempo de infusão, no número de despejos, no ratio e nada dá certo, o café fica ruim. Mudar a água pode ser uma opção. É sério, no workshop que eu participei sobre águas com o professor Thiago Motas, uma das águas minerais que ele usou ali amargava o café, aquele tipo de café específico. Então, por mais que a gente ajustava, o café ficava com gosto desagradável, ficava com gosto amargo. E quando a gente mudava a água, o café ficava muito melhor, ficava muito mais receptível às variáveis, às alterações. Ficava muito melhor. Então, se você faz de tudo com café e ele não fica bom, tente mudar a água. Se você está usando uma água filtrada, compre uma água mineral. O assunto água é um assunto muito extenso, eu pretendo trazê-lo aqui no canal para fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas siga essa dica, tente mudar a água da sua extração, porque pode salvar o seu café. Então, pessoal, basicamente essa é a ordem de variáveis que eu utilizo quando eu vou regular um café novo, um café que eu não conheço. Eu sigo exatamente essa ordem. E uma dica final aqui, não tente, por favor, não tente alterar diversas variáveis de uma só vez. Ah, vou mexer na moagem, vou mexer na temperatura e vou mexer no tempo de infusão. Cara, isso vai te atrapalhar mais do que ajudar. Se você for mexer em uma variável, trave as outras. Por exemplo, eu vou mexer na moagem. Eu vou continuar com a minha temperatura ali em 95 graus e vou continuar com o meu tempo de infusão na prensa francesa de 4 minutos. Vou só mexer na moagem. Beleza, a moagem tá legal, só que o café ficou um pouquinho amargo. Agora eu travo a moagem, trava o tempo de infusão, mexo na temperatura. Depois, você trava a moagem, trava a temperatura e aí mexe no tempo de infusão. Mas mexa apenas uma variável por vez, porque aí você vai ter a certeza do que interferiu e como interferiu naquele café. Bom, essa é a minha lógica, essa é a minha ordem de ajuste no café, mas a sua é diferente? Eu te pergunto. Se for diferente, coloca aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Fechamos esse vídeo por aqui e um beijo pra vocês.